Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar as atividades da página 8. A gente vai começar fazendo umas revisões de funções, tá? Esse conteúdo é dado um pouco mais ligeiramente, mas qualquer dúvida pode perguntar, fiquem à vontade, né? Não tem como eu ficar me aprofundando tanto, né? Já que são conteúdos vistos no primeiro ano que vocês fizeram. Logicamente, quando chegar na parte de função exponencial, função logarítmica, eu faço um pouco mais lentamente, né? O mesmo pode acontecer no caso da trigonometria. Em conjunto, eu vou ficar falando um pouco sobre geometria analítica, que ela cai, mas, tipo, como ela é ligada muito na álgebra, na parte de funções, por assim dizer, eu vou explicando assim conjuntamente. Mas eu vou dar um tópico assim especial sobre geometria analítica, mostrando o que cai, que é muito pouco, né? Por isso que eu não vou dar tanta ênfase assim nela, né? Mas ela vai estar junto no conteúdo de geometria do quarto bimestre. Então vamos lá. Primeiro, gente, essa parte aqui, vamos ver um pouco de noções de função. Para isso, eu aproveitei e peguei uma questão aqui, ó, porque eu preciso falar dessa parte aqui sobre domínio, contradomínio e imagem. Tá? Toda função, gente, ela é definida da seguinte maneira: é uma relação entre duas variáveis, uma se relacionando com a outra, tá? Sempre nesse caso, quando eu escrevo dessa maneira aqui, significa que esse aqui é o meu domínio, normalmente é o x, mas, gente, pode trocar por várias letras, porque é uma variável, porque você vai usar isso para o seu cotidiano, tá? Depende muito da situação pedida, tá? O x e o y é o padrão matemático, certo? Então, aqui vai ser seu x e aqui vai ser seu y. Esse aqui é chamado seu domínio e esse aqui é sua imagem. Fazendo de uma maneira representativa, que é o caso aqui, ó, nessa questão que ela pede como é que a gente define uma função, aqui no caso a função, gente, vai ser definida pelo diagrama da seguinte maneira. Lembrando que o primeiro aqui sempre é seu domínio, tá? Então esse aqui sempre é seu domínio. E o domínio, gente, sempre guarda uma correspondente que a gente chama no contradomínio, tá? Ah, não é imagem, Alexandre? Não. Imagens são o quê? Quando o domínio, aqui o elemento do domínio, encontra com o elemento dentro do contradomínio. Esses elementos aqui, ó, tá vendo que tá saindo uma seta só? Certo? É outra grande importância para ser função. Tem que sair absolutamente só uma seta, ou seja, cada elemento do seu domínio só pode ter um correspondente no contradomínio. Ele não pode ter dois valores, senão não é a função. Tá? Função é quando você tem uma correspondência única do domínio para o contradomínio. E esses elementos, quando tem correspondências, esses elementos aqui dentro, é chamado de imagem. Ah, professor, é igual, né? É, às vezes pode ser. Mas se tivesse sobrado um elemento aqui de fora, esse aqui não seria imagem. Faria parte do contradomínio? Sim, mas não faria parte da imagem. Por quê? Porque não teve uma correspondência, certo? É o mesmo caso aqui da letra B, ó. Tá vendo? Tá vendo que está saindo uma seta de cada um? Beleza, ótimo. Isso aqui é uma função. Ah, professor, mas aqui está encostando um mesmo elemento. Já no contradomínio, gente, não tem problema, tá? Aqui você pode ter mais um sendo correspondido. Quando é o quê? A imagem. A imagem pode ter dois valores. Uai, você não lembra da função y é igual a x ao quadrado? O que significa dizer? Que quando eu coloco aqui os valores podem ser menos 2 ou 2, certo? Por quê? Porque quando ele é elevado ao quadrado, ele pode ter dois valores, o 2 e o menos 2, certo? E aqui no caso, o que acontece? Quando x vale 2, o que vai acontecer quando ele eleva ao quadrado? Dá 4. E menos 2 também dá 4. Tá vendo? Dá um mesmo valor, certo? Nesse tipo de situação. Entendeu? Porque às vezes pode ter um mesmo correspondente na imagem, não no domínio. No domínio só pode sair uma seta mesmo, certo? Então aqui a gente pode ver que o contradomínio e a imagem é a mesma coisa. Então isso aqui também é uma função, isso aqui também é uma função, certo? Agora, aqui não. Aqui já aconteceu uma coisa que não é uma função, porque saiu duas correspondências do domínio para o contradomínio. Então, já de cara, nesse caso aqui, não é função. Não é função. Certo? Por quê? Saiu duas setas. Aí não pode, quando é no domínio. A mesma coisa aqui, ó. Ah, mas professor, mas todo mundo saiu com uma seta só. Não, beleza, tudo bem. Só que sobrou um elemento do domínio. Não pode sobrar elementos
do domínio. Todos os elementos do domínio tem que ter uma correspondência no contradomínio, ou seja, ele tem que ter uma imagem. Então, isso aqui também não é função, certo? Coloquei, gente, porque esse aqui é um exercício muito clássico. E cair uma coisa dessa aqui não pode errar de jeito nenhum, pessoal, mas é de jeito nenhum mesmo, tá? Porque é bem simples e bem básico e dá uma noção assim no formato de diagrama, tá?